Você está na GEAC TV e para as nossas reflexões de hoje, o tema A Vida Pede Licença. Abrindo as nossas reflexões para o tema A Vida Pede Licença, nós teremos o filme premiado no Festival BAM Awards 2020 de Portugal. Um filme que traz uma belíssima reflexão em torno do que está escrito no frontispício do túmulo de Allan Kardec, o Dolmen de Allan Kardec. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle la loi. To be born, to die, to be reborn again, and constantly progress. That is the law. Geboren werden, sterben, wiedergeboren werden und unendlich fortschreiten. Das ist das Gesetz. Nascer, morir, renascer ainda e progressar sempre. Tal es la ley. A Vida Pede Licença traz os comentários de Cristiane Reis, Joaquim Tomé de Souza, Euzi Nascimento e nós. O tema dessa reflexão é inspirado no Setembro Amarelo, que consiste em uma campanha anual pela valorização da vida e prevenção do suicídio. O suicídio tem ocupado as manchetes de várias partes do mundo. A Organização Mundial da Saúde frequentemente divulga estatísticas relacionadas ao suicídio. No mapa é possível observar a distribuição do suicídio em diversos países do mundo, sendo que cada país é colorido de uma cor. Essa cor, ela varia do amarelo claro até o vermelho.
Quanto mais forte a cor, ou seja, aquele país com cor vermelha, é um país que se destaca pela elevada taxa de suicídio. Nós observamos do mapa que isso é bastante comum em países do hemisfério norte. Uma outra estatística é que estima-se que anualmente 800 mil pessoas cometam suicídios. Nessa estatística, prestem atenção nisso, não estão contabilizados aqueles que têm ideações suicidas, mas que não efetivam o suicídio, e também não estão aqueles que tentam suicidar, mas que não conseguem. Com isso, é estimado também que um suicídio ocorra no mundo a cada 40 segundos. Isso mesmo, um suicídio a cada 40 segundos. A Organização Mundial da Saúde também divulgou esse gráfico que consiste na distribuição da frequência de suicídios por faixas etárias. E observem que a maior frequência ocorre até os 45 anos. A barra se divide em laranja e vermelho. Laranja corresponde às taxas de suicídio por idade em países ricos. E a barra vermelha, a porção vermelha da barra, corresponde à proporção de suicídios em países pobres ou de média renda. Então, observem que ela é muito maior em países pobres e de média renda. Um outro aspecto trazido pela Organização Mundial da Saúde é uma certa regionalização dos suicídios, para a gente entender como é o comportamento suicida dividido por regiões. E pela seta azul, nós vemos a estatística voltada para as Américas, e é aí que envolve a América do Norte, a América Central e a América do Sul. A barra em vermelho corresponde à taxa média de suicídios nas 3 Américas. E as barras vermelha e amarela correspondem à taxa de suicídios entre mulheres e entre homens. Como entre homens a barra é amarela, observem como o número de suicídios em homens é muito maior do que entre as mulheres. E isso não só nas Américas, mas nas várias partes do mundo. No próximo gráfico é apresentada a evolução da taxa de suicídio também por regiões. E observem que há uma tendência de queda nas várias regiões consideradas, exceto nas Américas, em que há uma tendência de aumento. Estima-se que entre 2010 e 2016, a taxa de aumento nos suicídios nas Américas tenha sido de 6%, enquanto no resto do mundo ela decresceu em aproximadamente 10%. Esse é um fato que deve ser considerado. Por que tantos suicídios nas Américas? Por que as taxas aumentam aqui, enquanto no resto do mundo a tendência é de queda? A Sociedade Maranhense de Direitos Humanos publicou esses 2 gráficos, referentes às taxas de suicídio no Brasil, nos anos de 2005 e de 2015. Aqui também, a gradação de cor é considerada da mesma forma. Quanto mais clara a cor, menor a taxa de suicídio. Quanto mais forte, ou seja, mais vermelho, a coloração no estado brasileiro, maior a frequência de suicídios. Observem como houve aumento no número de suicídios em diversos estados brasileiros entre 2005 e 2015. Em média, 20% de aumento na taxa de suicídios no Brasil como um todo. Estima-se que 30 suicídios ocorram por dia no Brasil, ou seja, um suicídio a cada 47 minutos. Por que tantos suicídios? Lendo as obras espíritas, nós vemos o suicídio, o ato suicida, estar extremamente atrelado com a incredulidade, com a falta de fé em Deus e com a falta de fé no futuro. A descrença,
a desesperança são as causas mais comuns. O materialismo, que no caso aqui deve ser entendido como a falta de perspectivas para depois da morte. Ou seja, a pessoa entende que está aqui, mas que não há nada além dessa vida. Então, se está com um problema muito grande ou muitos problemas, que a melhor solução é o suicídio. Entretanto, nós sabemos, e a doutrina espírita, justamente por conta da doutrina espírita, nós sabemos que aquele ser que comete um suicídio, que abrevia o seu período reencarnatório, a sua revelia, e indo contra as leis de Deus, contra aquilo que estava planejado para aquela etapa encarnatória, nós sabemos que isso traz enormes consequências para esses espíritos. Nós temos o livro Memórias de um Suicida, que fala das dificuldades que os espíritos passam no Vale dos Suicidas. Nós temos também relatos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós temos também relatos no Livro dos Espíritos, em um item que fala do desgosto da vida e do suicídio. Nós temos várias outras obras, textos de Emmanuel, de André Luiz e de tantos outros espíritos nos alertando sobre a necessidade de termos confiança em Deus, que a crença no futuro nos faz entender melhor as dificuldades que passamos nessa encarnação e que tenhamos força para suportá-las. Muitos problemas nós conseguimos superar, outros provavelmente nós vamos ter que levar pela encarnação inteira. Mas isso não é motivo para darmos cabo da oportunidade encarnatória que nos foi concedida. Que possamos pensar mais sobre isso e contribuir para que essas ideações suicidas passem a ser cada vez mais raras, que a crença, que a confiança, mais especificamente falando no futuro, seja melhor e seja maior, que assim seja. Caros irmãos e irmãs, que as bênçãos de Jesus estejam sobre nós. A vida é um dom de Deus que nos é dada para que possamos vivenciá-la na plenitude do amor divino. Deus nos deu a vida para que pudéssemos nos aperfeiçoar, progredir e caminhar para Ele. É uma necessidade que temos de viver a vida encarnada para que possamos crescer em todas as dimensões, em todos os sentidos. Por isso, é um dom que precisa ser apreciado. Não podemos, de modo algum, jogar a vida fora, desperdiçar a vida ou acabar com ela, através das mortes voluntárias, o suicídio. É algo que trará para nós consequências muito fortes. Aqueles que buscam a saída da vida pelo suicídio, devido aos problemas pelos quais estão passando, devem lembrar que ao desencarnar, através deste processo, irão encontrar uma vida com muito mais dificuldades. Se enquanto encarnados a dificuldade é grande, quando desencarnarmos pelo suicídio, podemos multiplicar por 10 as dificuldades que iremos encontrar. Por um único motivo: a morte como extinção de vida não existe. O Espiritismo tem a prerrogativa de matar a morte, porque ele provou e ele prova que a morte não existe como extinção de vida, como dissemos. Encarnados ou desencarnados, a vida continua. A vida no plano espiritual continua muito mais sensível do que quando encarnado. Por isso, os sofrimentos no plano espiritual, ao desencarnarmos, podem ser muito piores.
há um desapontamento tremendo para os suicidas quando chegam do outro lado, porque verificam que não morreram, verificam que continuam vivos e agravados os sofrimentos. Por isso é importante que pensemos: vamos viver a vida, mesmo com as dificuldades que ela apresenta, vamos levá-la avante. Com a graça de Deus, nós haveremos de conseguir chegar ao final de nossa existência dizendo para nós mesmos: eu vivi a vida que Deus me deu. A vida pede licença para nós para afirmar isso a todo instante. Podemos dizer constantemente: a vida pede licença para lhe apresentar o seu Criador. Ele se chama Deus e está sempre presente em qualquer vida existente no universo. A vida pede licença para lhe dizer que o Pai lhe deu a vida para que a vivesse em plenitude do amor que Ele tem por todos os seus filhos. A vida pede licença para lhe dizer que não importa as dificuldades e dores do seu caminho, porque Ele está sempre ao seu lado, lhe enxugando as lágrimas. A vida pede licença para lhe afirmar que, embora o sofrimento lhe apareça, Deus nunca desampara os seus filhos. A vida pede licença para lhe dizer que as dificuldades e dores do caminho são acontecimentos que fortificam a sua têmpera moral. A vida pede licença para lhe afirmar que toda dor e sofrimento sempre tem um final e que tudo passa. A vida pede licença para lhe dizer que após a tempestade da alma vem a bonança da vida plena de luz. A vida pede licença para lhe dizer que toda vida tem um objetivo e que você deve buscar o seu. A vida pede licença para que você sinta que tem um grande valor para Deus. A vida pede licença para que você abra seu coração a Deus, aos anjos, aos santos, ao seu guardião, aos bons espíritos, pois todos amam você sem nenhuma imposição comportamental. A vida pede licença para lhe dizer que as pessoas que estão em sua vida são muito importantes para seu crescimento como pessoa. Abra seu coração a elas. A vida pede licença para lhe afirmar que toda vida deve ser vivida, pois ela é uma dádiva divina. Por isso, em cada momento, por mais difícil que esteja o nosso viver, sempre há uma saída, porque confiamos em Deus. Se Ele nos colocou os problemas e as dificuldades em nossa vida, porque Ele tem certeza de que somos capazes de superar e suportar essas dificuldades, essas dores. Porque senão, como vamos acreditar que Ele, como nosso Pai maior, não coloca fardo pesado em ombros fracos, como nos disse Jesus? Vamos acreditar e confiar, porque se o problema está em nossa vida, com toda certeza, esses problemas são menores do que as nossas forças. Mas é preciso termos coragem de assumir isso e de corrigir os rumos que a vida está nos levando, porque a qualquer momento nós somos capazes de modificar o nosso viver. A cada segundo nós temos
uma capacidade extraordinária. Somos capazes de modificar o rumo de nossas vidas, porque confiamos em Deus, confiamos em Jesus. É preciso que busquemos este recurso divino de compreender a vida, de confiar nos nossos mentores, confiar no nosso anjo de guarda. Eles nos guiarão. Mesmo que sejamos ateus convictos, é uma verdade indelével. A vida merece ser vivida. Que Deus nos abençoe e muita paz. Convido você para juntos fazermos reflexão sobre o tema A Vida Pede Licença. A vida pede não só licença, ela pede respeito, conhecimento do valor de estarmos encarnados. É um privilégio. Estivemos na fila aguardando a oportunidade de podermos vir ao planeta Terra para ressarcir débitos, para colocar a nossa redenção, nossa função primordial de espírito, que é o crescimento, através do conhecimento e da vivência dos ensinamentos do nosso Mestre amado Jesus. Então, nossa reflexão de hoje será sobre o tema valorizar a oportunidade que nos é dada para estarmos aprendendo mais, pagando nossos débitos. É privilégio reencarnar. É bênção estarmos aqui com os pés sobre o planeta Terra. Mas exige-se de nós, esta ocorrência exige que sejamos responsáveis. Porque nós não podemos perder tempo, já perdemos muito tempo. Não podemos alegar ignorância, porque já temos conhecimento de que compete a cada um de nós empenhar-se no seu melhoramento moral. E nós temos condição de fazer isso. Nós temos um mestre, guia, amigo incondicional, que veio para nos alertar sobre esse aspecto, veio nos dar exemplo. E nós aqui estamos sendo testados para isso. Este será o tema da nossa reflexão de hoje. A vida pede licença. E você pede licença à vida? Você usa de todos os seus recursos para mostrar-se agradecido pela oportunidade? Porque, conforme foi colocado, ninguém aqui está por acaso. E quando nós deixamos de lado o respeito à vida, e quando nós achamos que a nossa dor é maior do que a nossa resiliência, a nossa capacidade de superação, e resolvemos sair dessa para outra dimensão, estaríamos bem? Estaríamos como um clandestino no plano espiritual, assim como qualquer um de nós que vai para um outro país sem o visto da imigração. Então, nós precisamos entender, nós precisamos refletir sobre o que nos trouxe a música que abriu as nossas reflexões, a lápide. Refere-se à lápide do Dolmen de Allan Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Este é o fluxo da vida. Nós buscamos entender que ao nos colocarmos novamente nessa condição de estarmos em um novo corpo, nós precisamos dar graças para continuar. Para que nós possamos valorizar a vida, é preciso haver uma coragem moral. A coragem de enfrentar a porta estreita da disciplina, do discernimento, da conscientização do valor dos nossos sentimentos e atos. Então, o que significa escolher a porta estreita? Significa policiar-se. Porque quando você já sabe que você tem um sentido na sua vida, que é
conquistar a sua libertação, como um pássaro que sai de uma gaiola, ou como um devedor que fica isento da sua dívida, então você acha que tudo que lhe acontece de difícil é fácil, porque é um resgate. Você tem que se esforçar para se corrigir. Nós somos herdeiros de vícios milenares e só nós mesmos podemos ressarcir esses débitos, porque nós os fizemos conscientemente, como muita gente ainda está fazendo. Não é que exista tanta crueldade, existe mais é ignorância, porque se a pessoa se conscientiza de que ela está plantando o seu amanhã, é lógico que ela vai fazer um bom plantio. Então, passar pela porta estreita é esforçar-se para não reincidir nos erros milenares que nos acompanham. O texto evangélico é bastante claro no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículo 13 a 14. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Isso significa que todos nós, em uma situação de teste, em que somos solicitados a mostrar o melhor de nós mesmos, muitas vezes nós não conseguimos superar a solicitação que nos é feita pela própria vida, mas solicitação que nós mesmos buscamos um dia, ainda no nosso projeto reencarnatório. Quando se coloca que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, é que, quando nós nos entregamos às ilusões, nós estamos nesse caminho de perdição. Nós fugimos ao dever, nós fugimos à observância das leis, e muitos são os que entram por ele, porque parece ser mais fácil, mas a verdade depois é muito mais difícil, porque essa estreiteza da porta significa um jugo leve que se coloca sobre nossos ombros para que a gente ande pelo caminho reto, por aquele caminho através do qual nós não teremos que retroceder para refazer os próprios passos. Por que pouca gente tem coragem de enfrentar a porta estreita? Por que a grande maioria se deixa levar pelas ilusões? Ir pela porta larga é dar vazão às suas paixões, seus instintos, seu desejo de curtir imediatamente o prazer. Mas esse prazer é tão irrisório em comparação ao progresso, à evolução, ao crescimento, ao discernimento, entendimento, vivência de valores morais. Então, nós queremos lembrar, veja, nós temos pela frente a vida futura que nos aguarda e será exatamente o reflexo do que estamos fazendo agora, de nossas próprias vidas. Isto porque, com a anterioridade da alma, a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. Se acreditamos que a morte não existe como extinção de vida, que a vida continua e que podemos ter as nossas experiências em vários e vários mundos, por que achar que somente aquele momento de sofrimento é simplesmente o ápice de nossas construções? O sofrimento chega exatamente para nos testar. E se nós tivermos a fé, a fidelidade às leis que nos preside o destino, se nós tivermos a conexão com a espiritualidade superior, nós estaremos fortalecidos para enfrentar toda e qualquer situação. Se nós adotarmos a doutrina materialista, nós iremos realmente dar vazão a estes instintos e julgamos-nos até corajosos, muitas vezes, enfrentando a morte ou facilitando-a quando as dificuldades nos apertam ou nos levam a refletir ou nos dão insegurança sobre as opções que fizemos de curtirmos até a última gota a taça dos prazeres. Então, nós temos que ter uma coragem moral
de adotarmos a doutrina espírita, que é esclarecedora, ela evita que o suicídio aconteça, porque dá ao homem a certeza de que a vida continua. Se a pessoa se mata porque tem um problema, terá um problema muito maior, porque continuará com todos os problemas anteriores e mais aquele de haver infringido a lei de Deus, porque Deus nos dá o dom da vida, mas não nos dá a liberdade de extinguirmos esta vida, porque ela não se extingue, ela continua. É, pois, nas sucessivas encarnações, que a alma se despoja de suas imperfeições, que se purga até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação como a terra. Então, esse momento que te constrange, este momento que te comprime, é simplesmente um ponto de reflexão sobre as suas condições naturais de superar-se a si mesmo. Reaja às ideações suicidas. Reaja às insinuações de que, se você deixar essa, irá para outra melhor. Não, não irá, porque da vida ninguém sai. E quando saímos da vida, a gente não vai, a gente fica como está. E também, quando se faz o extermínio do ato de viver, pensando-se na resolução de problemas, como já dissemos, os problemas se tornam maiores, e nós teremos que estar jungidos a este planeta, porque aqui é uma espécie de expurgo, é onde nós aprendemos a nos desfazer dos nossos vícios, a ter uma nova visão mais transcendente para os valores espirituais. Então, ficamos com o alerta: seja zelador de si mesmo, seja consciente, porque ninguém sai da vida. Quantas pessoas nos dizem isto, desesperados porque arrependem do ato impensado e querem se comunicar e não têm condição. Falam, não se ouvem. São lesados naquilo que lesaram a si mesmos e têm que expurgar este grande castigo, porque é um ato que tem que ser compensado. Você pode fazer, mas você é herdeiro do que fez. Então, vamos lembrar que a vida futura é o eixo temático dos ensinos do Cristo, que estão aqui à nossa vista, não só para serem lidos e comentados como uma peça literária, mas para serem vividos, experimentados e que sirvam de lenitivo e de impulso para um outro nível, uma dimensão mais elevada, que nós haveremos de conquistar pelo esforço pessoal de cada um de nós. Que faça-se a luz no Brasil nesse instante, envolvendo e amparando a todas as criaturas que se encontram em desespero, porque estamos na pátria do Evangelho. Então, que as bênçãos de Jesus possam tocar os corações de todos nós, sobretudo daqueles que se encontram em desespero, para que abram os seus olhos para a luz e entendam, realmente, a morte não existe como extinção de vida. Amigo querido, vamos refletir sobre a bênção da vida e vamos agradecer ao Pai Celestial por ter nos concedido oportunidade de crescimento. E pense nisso. Você não está sozinho. Deus conosco. Jesus em nossos corações. A solidariedade e a amizade à nossa volta nos consola e nos conforta. No mundo haveis de ter aflições. Coragem. Eu venci o mundo, assim nos disse Jesus. Então, fica esta mensagem final. Aquele que enfrentou todas as batalhas. Coragem, eu venci o mundo. Pense nisso. Viva isso. Viva mais. Viva feliz. Que Jesus nos ampare e abençoe a todos. Prezado amigo, vamos juntos elevar o pensamento ao Mestre amado Jesus, pedindo a Ele bênçãos para cada um de nós,
que aqui se encontra desejoso deste contato com a fonte da vida, Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Que Ele possa abençoar nosso lar, que Ele possa estar conosco, atendendo às necessidades prementes de cada família, porque todos nós temos nossos testes. Que Jesus possa estar ao lado daquele que sofre, porque Ele mesmo nos disse: a minha presença ameniza a dor do outro, porque eu procuro aliviá-la. Ele vem para nos dar condição de ressarcir débitos, de entender que a verdadeira vida é a vida espiritual e de nos elevarmos em conexão com o plano espiritual, do qual todos juntos pedimos jorrem chuvas de bênçãos de luz, de pétalas luminosas, que ao atingirem o planeta Terra, se transformem em energia construtiva, em fé no nosso Pai Celestial, em vivência dos ensinamentos do Cristo. Que sejamos abençoados, protegidos, amparados e sempre, sempre na conexão com o Mestre amado, que é a vida da nossa alma, a nossa verdadeira aspiração.